Olá, vou ler e comentar hoje o artigo de título A importância do diâmetro da partícula da ração na carcinicultura, artigo de autoria de Leonard Obaldo e Heidi Massuda, do Instituto Oceânico do Havaí, Estados Unidos. Esse artigo foi publicado em 2003 na GA. Vamos dar uma olhada no sumário deste artigo. Eles vão apresentar resultados de um experimento feito sobre esse tema, após a introdução, metodologia experimental, resultados de discussão, conclusões e considerações finais, tá? Vamos para a introdução do artigo. Introdução. A compreensão do comportamento e das preferências alimentares do camarão são importantes para a determinação das exigências alimentares e nutricionais, certo? As pesquisas sobre exigência nutricional, é importante que o comportamento animal, que as preferências alimentares sejam compreendidas para que o delineamento experimental da pesquisa leve em consideração as peculiaridades do animal, para que os resultados sejam relevantes, sejam significativos. O projeto realizado no Instituto Oceânico, no Havaí, avaliou os efeitos do diâmetro da partícula da ração no comportamento alimentar e no crescimento de juvenis de camarão marinho, Lithopeneus vanamei, mantidos em sistema indoor de criação, tá? Temos aí nesse slide uma bela foto, né? Em preto e branco, um close de um camarão marinho, tá? A foto é do Luiz Pinha, do Programa de Maricultura da UANL. E o título dessa foto é o seguinte: os hábitos alimentares do camarão apresentam desafios para os arraçoadores, tá? Para a correta administração, fornecimento de ração a esses animais. É isso que a gente vai discutir nesse artigo, nesse trabalho de hoje, tá? Vamos para a metodologia experimental, certo? Vamos lá para a metodologia experimental. Vamos ver aqui. Sobre a preparação da dieta e análise da dieta. 6 dietas foram produzidas, pôs-se peletizar inicialmente uma com 3 milímetros de diâmetro e a partir dessa foram feitas outras 5 dietas. Essa dieta de 3 diâmetros ela foi desintegrada, tá? Para produzir partículas com diâmetros menores, 2.6, 2.2, 1.7, 1.2 e a menor 0.7 milímetros, tá? A mesma ração com diferentes diâmetros de partícula. Essas dietas foram analisadas para a composição proximal, bromatológica e a estabilidade na água. Em relação ao teste de crescimento dos animais, tá? Em relação ao teste de crescimento, vamos ver. Essas 6 dietas que constituíram os tratamentos experimentais, portanto eram 6 tratamentos, foram fornecidas a juvenis de Lithopeneus vanamei, peso corporal inicial 0,9 gramas. Essas dietas foram fornecidas por 8 semanas em aquários indoor, né? Em condições controladas dentro do laboratório. Cada tratamento, ou seja, cada dieta recebeu 8 aquários, 8 repetições. Em cada um desses aquários de 52 litros, aquários retangulares de vidro, foram colocados 12 camarões de 0,9 gramas. Portanto, ao todo foram utilizados 48 aquários. Era o sistema experimental lá do Obaldo. O sistema de criação era em fluxo contínuo de água, tá?
fazia uma troca completa por hora. Portanto, a vazão era de 0,85 litros por minuto, tá? O objetivo, claro, é manter boas taxas de crescimento e uma qualidade de água desejada ao longo aí dessas 8 semanas. Os camarões foram pesados no início e ao final do teste e a cada 2 semanas durante o experimento. Todas as rações foram fornecidas manualmente até a saciedade aparente, 3 vezes ao dia, e foi monitorado o peso final, o crescimento, taxa de conversão alimentar e a sobrevivência dos animais, certo? Esse foi o teste de desempenho. Agora as observações relacionadas ao comportamento alimentar. O comportamento alimentar dos animais, ele foi observado 3 vezes por semana, iniciando-se na 4ª semana, tá? Essas observações de comportamento alimentar foram feitas imediatamente após o fornecimento da ração, no período da manhã, meio-dia e à tarde. As observações focaram 2 aspectos. Primeiro, o número de indivíduos em atividade alimentar em cada tanque, tá? E o segundo aspecto, observado o número de incidentes de ataque. O que foi, né, esses incidentes de ataque? Foi definido como comportamento de um camarão de obstruir o comportamento alimentar de outro camarão, tá? Então, esses incidentes era a obstrução alimentar. Um camarão impedia a alimentação de outro, competição pelo alimento. Um total de 45 observações foram feitas em cada aquário, tá? Ao longo do teste. Foram 5 semanas de observação, da 4ª até a 8ª. Em cada semana, eles trabalhavam, eram feitas observações 3 vezes por semana, tá? E no dia de observação eram 3 observações diárias, né? De manhã, meio-dia e à tarde. 5 vezes 3, 15, 15 vezes 3, 45. Aí fecha as 45 observações de número de indivíduos em atividade alimentar e número de obstruções alimentares em cada aquário ao longo dessas 8 semanas. O número de indivíduos em alimentação e número de obstruções alimentares. Esses números entre os tratamentos foram comparados por análise de variância e, em seguida, havendo diferença significativa entre os tratamentos, aplicou-se o teste de Tukey para comparar as médias 2 a 2, tá? Essa foi então a metodologia experimental. Vamos ver agora resultados e discussão, tá? Resultados e discussão. Vamos ver aqui. Como esperado, todas as dietas tinham composição proximal similar, apresentavam em média 4,6% de umidade, 44,7% de proteína bruta, 8,2% de lipídios totais, 14,7% de cinzas, energia total 4.371 quilocalorias por quilo. Claro, né? Porque simplesmente você tinha uma dieta inicial, uma ração que foi quebrada em 5 diâmetros menores, mas a composição da ração era a mesma, né? Entretanto, a estabilidade na água mostrou uma relação direta com o diâmetro da partícula, da seguinte forma: a estabilidade na água diminuiu de 80% para 75% quando se considera, né, quando se passa da dieta com diâmetro de 3 milímetros para 0,7. A ração com maior diâmetro de partícula, que foi 3 milímetros, apresentou 80% de estabilidade na água. E a menor ração, né, a que foi quebrada em menor diâmetro, 0,7 milímetros,
tinham estabilidade de apenas 75%, tá? Parece uma diferença pequena, né? Você tem aí 5 pontos percentuais, só que do ponto de vista prático isso é bastante, tá? Você perder aí 5%, né, a mais, né, em termos de massa, né, de nutrientes, é bastante coisa. Portanto, o que é que acontece? Quando se quebra a ração, a exposição, a interação da ração com a água é maior, né? Você vai ter uma maior área superficial em contato com a água. Então, no lugar de você ter um pellet único, né? Esse pellet foi fracionado em várias unidades menores. A área total de superfície em contato com a água, né, agindo sobre essa matéria, os nutrientes, é maior. Com isso, a lixiviação aumenta, a estabilidade diminui. Então, esse é o problema de desintegrar. Né? Claro que o objetivo é obter tamanhos menores de partícula, né? Só que uma das consequências indesejáveis é que, com isso, a lixiviação aumenta e o tempo de estabilidade logo vai diminuir, certo? Vamos ver aqui os resultados quanto ao comportamento alimentar, tá? Primeiro comportamento alimentar, depois resultados de desempenho. Vamos ver aqui. O número médio de indivíduos em alimentação ativa em cada aquário não diferiu de modo significativo entre as diferentes dietas, ou melhor dizendo, entre as diferentes diâmetros de partícula. Isso pode ser visto na figura 1, tá? Que é essa que vocês estão vendo aí. O que é que nós temos aí? A gente tem no eixo X diâmetro de partícula, né? São 6 diâmetros, 0,7, 1,2, 1,7, 2,6, 2,2, 2,6 e 3 milímetros. E nós temos no eixo Y número de camarões em atividade alimentar. Tá? Lembrando que cada aquário tinha 12 indivíduos. A gente percebe que a distribuição dos resultados ela não difere entre os tratamentos, ou seja, entre os diâmetros. Cada bolinha dessa representa um aquário, né? Então, por exemplo, só para exemplificar, vamos pegar aqui mais à direita. Esse mais à direita representa os resultados, número de camarões em atividade alimentar, tá? Para os 8 aquários que receberam a dieta de 3 milímetros, tá? Então, num dos aquários, em média, né? Ao longo aí porque começou na quarta semana, né? Quarta, quinta, sexta, né? 5 semanas. Ao longo dessas 5 semanas de observação, em média, tá? 6,2, né? Que é uma média, né? 6,2 camarões estavam em atividade alimentar ativa, né? Atividade ativa é meio estranho, né? Estavam em atividade alimentar, certo? A diferença de 12 camarões que durante a observação estavam sem se alimentar. Então você tinha 6,2 nesse aquário, né? Você tinha aquários ali com 5,6, 5,8. E para esse grupo aqui de aquários que recebeu a dieta 3 milímetros, o resultado mais baixo foi 4,6, né? 4,6, apenas 4,6 em média dos camarões dos 12, né? Estavam em atividade alimentar. Mas o que a gente observa é que a amplitude, né, entre os resultados de mínimo e máximo não difere muito. Ficou aí entre 4,6 e 7, 4,6 e 7 camarões. Foi feita análise estatística e as diferenças entre os tratamentos, entre os diferentes diâmetros de partícula, não foram significativas, certo? Vamos continuar. Entretanto, o número de obstruções alimentares, que eles chamam de incidentes de ataque, né? Fica melhor a obstrução alimentar.
O número total de obstruções alimentares em cada aquário diferiu de modo significativo entre os tratamentos. É o que a gente pode observar na próxima figura, tá? A figura 2. O que é que a gente tem aí? Tem diâmetro da partícula, né? Em milímetros no eixo X e no eixo Y, número de obstruções alimentares, variando aí de 0 a 8, né? Aí o que é que a gente tem aí? Observem que os maiores diâmetros de partícula, 2,6 e 3, apresentaram um número de obstruções alimentares significativamente maior em relação aos outros tratamentos, aos outros diâmetros, 0,7, 1,2, 1,7 e 2,2 milímetros. Está destacado lá, né? O círculo vermelho, né? Vocês vejam aí, se aproximando de 8 obstruções para essas duas dietas, né? Com maior diâmetro de partícula. Querendo dizer o seguinte, que a competição entre os animais era muito maior nesses aquários que receberam as dietas com maior diâmetro de partícula, 2,6 e 3. Aí vejam ali, ó, um maior número de obstruções alimentares foi observado nos aquários que receberam as rações com os maiores diâmetros de partícula, tá? O que é que a gente pode falar sobre isso? Maior competição entre os camarões para as rações com os maiores diâmetros de partícula. Sem dúvida, né? Se havia maior obstrução, é porque você tinha ali alguns pellets, algumas partículas alimentares, né? E você tinha dois indivíduos que tinham por objetivo manipular e ingerir as mesmas partículas. Portanto, eles estavam competindo pelo mesmo alimento. Um deles, geralmente o maior, o mais rápido, tomou a frente, né? Ocupou ali aquele espaço onde estavam as partículas e impediu, obstruiu a alimentação do outro. Esse que vai estar alimentando-se claramente vai exibir um crescimento maior e o que ficou sem se alimentar vai ficar para trás, né? Vai ter aí algum retardo de crescimento. Além disso, um maior número de partículas alimentares foi produzido com a desintegração da ração. No momento que você vai desintegrando, né? De uma partícula você faz duas, né? Das duas dão origem a 4, 4 a 8. O que é que acontece? Para uma mesma massa, você vai ter um número de partículas maiores. Logo, pessoal, quando se foi desintegrando nos diâmetros menores de partícula, né, você tinha um maior número de partículas ofertada aos camarões. Tá? Digamos que foi ofertado 1 grama de ração. Só que esse 1 grama, nos diâmetros maiores, representava um menor número de partículas, e esse mesmo 1 grama, nos diâmetros menores, você tinha um maior número de partículas. Tá? Logo, o número de partículas será maior nas rações com menores diâmetros. Para uma mesma massa de ração, como eu estava falando, 1 grama, o número de partículas alimentares será maior nas rações com menor diâmetro. E isso vai ter um efeito muito grande na competição pelo alimento. Porque se o número de partículas é maior, você vai ter uma distribuição mais espalhada, né? Uma dispersão maior dessas partículas no fundo do aquário, por exemplo, permitindo com que os animais se distribuam de uma forma mais uniforme, né? De tal forma que todos, ou a maioria, a grande parte, tem acesso ao alimento. Se você tem um número menor de partículas, a competição vai ser maior por esse menor número de partículas, tá? Isso sugere que quando o animal foi alimentado com os pellets maiores, né, 3 milímetros, por exemplo, alguns dos indivíduos obstruíram a atividade alimentar de outros animais e acabaram monopolizando a dieta, tá?
Como o número de partículas alimentares era maior, nesse caso de 3 milímetros, e também no caso de 2,6 milímetros, tá? Como o número de partículas alimentares era maior, havia maior competição entre os animais pelas rações, certo? Com isso, parte dos indivíduos presentes no aquário não se alimentou adequadamente, ou seja, aqueles que tiveram o comportamento alimentar, atividade alimentar obstruída pelos outros alimentares. No longo prazo, esse comportamento, entre aspas, egoísta dos animais em criação pode resultar numa maior variação de tamanho dentro do lote produzido, né? Uma maior desuniformidade de peso corporal. A oferta de um menor número de partículas alimentares, de uma ração de maior diâmetro de partícula, resulta em maior desuniformidade no lote dos camarões. Você vai ter alguns bem grandes, por outro lado, você vai ter alguns bem pequenos. O ideal era você ter a grande maioria, todos num peso intermediário, mais uniforme, tá? Esse resultado sugere que se deve ofertar aos camarões uma maior quantidade de partículas alimentares no menor diâmetro possível, tá? Pessoal, estamos aí com 21 minutos, eu vou dar uma paradinha aqui. A gente vai continuar em seguida falando sobre os resultados do experimento no desempenho zootécnico dos animais, tá? Até já.